Saúde em Casa, uma produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Telejornalismo e de Radiojornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Está começando a série Saúde em Casa. Acompanhe mais um episódio sobre saúde e qualidade de vida em tempos de pandemia. No episódio anterior, falamos sobre saúde mental no século XXI. Hoje, vamos falar sobre as consequências de uma vida dependente da tecnologia. O mundo todo já conta com mais de 4 bilhões de pessoas conectadas à internet. Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, registram 116 milhões de internautas no país. O Brasil é o terceiro país que mais fica online no mundo. Os brasileiros passam em média 9 horas e 14 minutos conectados todos os dias. As consequências desse uso exagerado da tecnologia podem se espalhar por todo o corpo, da cabeça aos pés. A realidade na Serra Gaúcha não é diferente. Conversamos com estudantes e profissionais de diferentes áreas para entender como a tecnologia está presente no cotidiano. Meu nome é Marina Rossi, eu tenho 20 anos, estudo Engenharia Civil na Universidade de Caxias do Sul. Atualmente, no meu dia a dia, eu estou utilizando a tecnologia quase que todo o meu tempo livre. Eu utilizo para divertimento, estudo, lazer, então eu tô sempre mexendo em alguma coisa. E eu tô sentindo os reflexos dessa utilização no meu corpo, principalmente por causa da minha visão, que ela fica sempre cansada, eu uso óculos, e mesmo assim fica embaçada a visão, e eu tenho bastante dores de cabeça, e isso está me prejudicando bastante. Meu nome é Vitor Miguel da Cero, eu tenho 15 anos e eu sou estudante no ensino médio. Eu uso a tecnologia com bastante frequência no meu dia a dia, jogando jogos eletrônicos e atualmente enviando trabalhos e fazendo trabalhos para a escola, frequentemente. Às vezes, sim, eu sinto impactos do uso da tecnologia no meu corpo. Às vezes eu sinto dores de cabeça, por passar muito tempo na frente do computador, ou alguma dor no olho, ou alguma latência nos olhos. E eu também, às vezes, sinto problemas, dores nas costas ou nas pernas por tempo contínuo sentado na postura. Eu sou Nádia Pinto Bento Alves, tenho 49 anos, sou professora do ensino fundamental. Aos novos tempos agora, com a pandemia, o uso da tecnologia no meu dia a dia ultrapassaram os limites do que eu usava anteriormente. Passei a utilizar praticamente 20 horas do meu dia entre planejamento, aulas online, as aulas remotas à distância. Então, a gente sente muitas modificações no bem-estar da gente, eu diria, porque te desenvolvem alguns sintomas diferentes. A questão dos olhos, que força muito mais em frente à tela do computador. Então, quem já usava óculos, no meu caso, eu tive que aumentar a graduação, porque é um período muito extenso que a gente fica nessa luminosidade. Outras questões como de coluna, que não tem como, por mais que tu cuide da tua postura, tu começa a ter dores por ficar sentado muito tempo em frente ao computador. O uso excessivo de tecnologia pode afetar a memória, principalmente de curto prazo. Quando sabemos que um dispositivo vai salvar alguma informação para nós, estamos menos propensos a lembrar dela. Já a utilização de equipamentos eletrônicos à noite pode prejudicar o sono. As luzes artificiais emitidas pelos aparelhos desregulam o relógio biológico. Além disso, os distúrbios do sono podem desencadear desequilíbrios hormonais e redução da imunidade. A psicóloga Patrícia Poloni analisa a influência das mídias digitais no comportamento, especialmente em relação ao FOMO. A sigla significa, em inglês, medo de ficar de fora. A gente pode pensar que esse termo, o FOMO, que seria o medo de estar perdendo, ou o medo de estar sendo deixado de lado também de alguma forma, a gente pode pensar que essa exposição, principalmente nas mídias sociais, traz isso. Porque a gente está vendo a todo momento o outro postando alguma coisa interessante, postando alguma coisa que fez, alguma coisa diferente, e que necessariamente a gente não está, nesse momento, fazendo a mesma coisa. E uma coisa que eu sempre saliento com meus pacientes, quando a gente fala nessa questão de mídias sociais, é que o que está nas mídias sociais geralmente é o que o outro quer que a gente veja.
Os olhos também sofrem com o uso excessivo de aparelhos tecnológicos. O brilho das telas faz com que a visão fique mais sensível, resultando na fadiga ocular. Além disso, ficar muito tempo em frente e muito próximo a telas também diminui a lubrificação dos olhos. Isso pode gerar um ressecamento ou lesões. O médico oftalmologista Marcelo Paglioli esclarece alguns sintomas decorrentes da fadiga visual. Em relação à fadiga visual pelo excesso de utilização dos olhos, é que quando as pessoas têm alguma graduação e o olho tem que compensar esse grau para enxergar, podem surgir sintomas como dor nos olhos, dor de cabeça e ardência, são os sintomas mais comuns. Então, sempre que a pessoa tiver esses sintomas, é mais um motivo para procurar o médico para ver se ela não tem nenhuma graduação que esteja gerando esses sintomas. O uso de óculos foi a solução encontrada pelo estudante Matheus Alves, de 16 anos. Eu comecei a sentir dores atrás dos olhos e uma dificuldade de enxergar, principalmente de longe. Isso atrapalhava bastante na concentração na aula, principalmente. Eu comecei a perceber isso, foi numa aula que tinha uma apresentação de slides. Comecei a sentir essa dor atrás dos olhos e não conseguia enxergar direito do fundo da sala, mas depois que eu comecei a usar o óculos, todos esses sintomas pararam. No dia a dia, somos expostos às mais variadas intensidades de ondas sonoras. Das mais leves às mais intensas, o ouvido tem uma reação diferente para cada um desses sons. A exposição a volumes entre 80 e 90 decibéis pode causar efeitos a longo prazo. Até 115 decibéis, as consequências aparecem em menos tempo de exposição. Acima de 115, os danos surgem imediatamente e de forma irreversível. Quanto mais intenso o som, menos tempo devemos ficar expostos a ele. A otorrinolaringologista Marjorie Agnoletto ressalta os efeitos do uso dos fones de ouvido. E dentre as tecnologias que tiveram seu uso aumentado, a gente percebe um uso muito mais frequente de fones de ouvido. E isso é uma coisa que vem preocupando muito na área da otorrinolaringologia. O fone de ouvido, se usado de forma incorreta, pode provocar diversos danos ao ouvido, desde infecções, coceira, dor, até realmente perdas auditivas. O uso excessivo de computadores, celulares e videogames também pode gerar uma série de doenças ortopédicas. Entre as mais comuns está a dor nas costas. A lombar é a região mais afetada, seguida pelas dores na cervical e no pescoço. A fisioterapeuta Franciele Piazza explica como o dia a dia no trabalho pode afetar o nosso corpo. Com esses usos, exagerados da tecnologia, a gente vê doenças, lesões que aparecem em todo o corpo, mas muitas vezes em locais mais específicos, dependendo da atividade laboral que ele tem. Por exemplo, uma pessoa da área de contábeis, por exemplo, o trabalho dela é o tempo todo na frente do computador. Então, a gente vai ter queixas de dor de cabeça, uma musculatura, aqui na região dos ombros, na região dos trapézios, muito tensa, muitas vezes alguns problemas de tendinite, bursite. Então, todas essas regiões, que elas deveriam responder como uma forma de amortecer esses impactos por elas estarem estressadas, desse overuse, que a gente chama, de utilizar demais essas lesões de esforço repetitivo, essas estruturas não estão conseguindo mais suportar toda essa tensão, O empresário Henrique Cavagnoli relata as consequências que sente a partir do uso de equipamentos eletrônicos no dia a dia. Eu sofro um desconforto muscular devido à tecnologia, porque eu trabalho no computador e isso me conduz a ficar sentado várias horas por dia e daí vem o meu desconforto. A melhor forma que eu encontrei de lidar com a primeira foi fazendo exercícios posturais diariamente. Isso tem me ajudado e também uma mudança que eu fiz na minha área de trabalho, que é trabalhar de pé. Eu estou ainda em adaptação nessa, mas tem me ajudado bastante. A fisioterapeuta enfatiza a importância da atividade física, mesmo em isolamento social. Falando mais especificamente do coronavírus, a gente tem um outro ponto bastante importante, que é a questão do isolamento social, e isso vai predispor as pessoas a serem mais sedentárias, se elas tiverem dificuldade de fazer o exercício, por exemplo, atividade física por conta,
Então, normalmente, as atividades físicas, elas são grandes reabilitadores e evitam, na verdade, né, que a gente tenha lesões. Então, o sedentarismo também vai ser um grande problema nesse período, porque vai fazer com que as lesões, elas aumentem. No próximo episódio, vamos falar sobre como se manter saudável durante o distanciamento social. Acompanhe a 4ª reportagem da série Saúde em Casa no dia 8 de julho pelo freespeech.com.br ou pelos aplicativos TuneIn, Radiosnet e VTurner. Até lá! Locução: Gabriela Bento Alves e Maurício Carvalho. Produção: Elisa Ambrosi, edição: Brenda Dalcero, supervisão: Marcel Bocchese.